Oi gente, hoje eu venho fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Hoje eu venho falar um pouco sobre TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e todo mundo que faz qualquer faculdade tem que fazer esse trabalho para poder concluir o curso, formar, pegar o diploma, etc. Nesse vídeo eu vou dar umas dicas pra vocês de como fazer o TCC, como que é o TCC em si e alguns sentimentos que eu tive antes de apresentar o meu. E se eu tivesse visto um vídeo desse antes de fazer o meu TCC, apresentar o meu TCC, teria sido, muito útil pra mim. Então eu espero ajudar vocês que estão aí desesperados para fazer o TCC, vocês que estão fazendo já e vocês que também estão prestes a apresentar e também aquelas pessoas que ainda não sabem do que se trata o trabalho de conclusão de curso. Para quem não sabe, eu fiz medicina veterinária e há mais ou menos umas 2 semanas eu apresentei o meu trabalho. Quem faz veterinária, pelo menos, né, que eu só sei sobre essa área, né, mas se você tem alguma coisa parecida, você pode acatar isso também. Mas quem faz veterinária tem que fazer esse trabalho em cima do seu estágio curricular. A gente tem um estágio obrigatório, que é de 6 meses, é um semestre, estágio obrigatório, e em cima desse estágio a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. O tema tem que ser o mesmo, só que muita gente acha que é você colocar tal dia a gente fez isso, mas não é, gente, não é um relatório comum. Você tem que fazer um trabalho mesmo, um trabalho científico. Então tudo que você tem que pegar é com base científica, livro, artigo científico, essas coisas, e aí você vai montar seu TCC todo em cima de referências bibliográficas. Bom, quando você entra, né, no estágio que você vai fazer um TCC, pelo menos aqui eles me mandaram um modelo que era para eu seguir. Porque cada área na veterinária tem que seguir um modelo e a apresentação é de um jeito diferente. Então eles me mandaram o meu, que era fazer os tópicos que eles mandaram, e aí eu peguei os tópicos, eu acrescentei algumas coisas, você não pode tirar, mas acrescentar você pode, eu acrescentei várias coisas nos tópicos que eles mandaram. Tudo a ver com o meu estágio, tudo sobre ovinocultura, que foi a área que eu escolhi para fazer esse estágio curricular. Mas enfim. Bom, pra você que tá aí querendo começar a fazer o TCC e não sabe por onde começar, a primeira dica que eu dou pra você, já pesquisa as normas da BNT, porque todas as páginas têm que estar nas normas, tudo que você escrever tem que estar nas normas. Já pesquisa isso e já coloca no seu Word, já configura o seu Word antes de escrever a primeira palavra, porque daí tudo que você escrever vai ficar já nas normas. Então é muito mais fácil pra você configurar. Todo mundo fala que o difícil do TCC é a formatação, mas se você fizer isso já é um grande passo para você conseguir fazer tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinha, eu não paguei ninguém fazer nada pra mim, eu formatei, eu configurei, eu fiz tudo. Fui pesquisando, fui dando meu jeito, meus pulos, e aí eu consegui fazer tudo direitinho. Isso aí já entra na segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês. Se você não tiver nenhuma prática com o Word, se você não tiver nenhum conhecimento com Word e tal, de informática, tem muita gente na internet dando dicas de como fazer isso. Tem sites, se não me engano tem vídeos também ensinando a configurar o Word para você escrever seu TCC. Outra dica muito importante é porque assim, tem muita gente que paga alguém para fazer o TCC para ele, para já colocar nas normas e digitar também. E isso pra mim é a pior coisa que tem. Por quê? Só de você estar digitando o seu TCC, você está estudando. Porque você não pode simplesmente digitar as coisas do mesmo jeito que está escrito, porque isso seria considerado plágio. Então você tem que ler, processar aquela informação e reescrever com as suas palavras sem mudar nenhum sentido daquela frase. Então isso já faz, só de você pensar um pouquinho sobre isso, já faz com que você estude na hora de apresentar e que você já esteja por dentro do seu TCC. Além do que, o que você está falando ali é uma coisa que você tem que dominar muito. É uma coisa que você está ali trabalhando dia a dia por 6 meses. Bom, eu sei que tem alguns cursos que não tem a apresentação em PowerPoint, mas no meu, a apresentação que eu tinha que fazer para a banca foi no PowerPoint. Uma das dicas que eu dou para vocês é que vocês não usem muitas palavras. Coloquem mais em tópicos, só para você se situar onde você está no seu TCC. Porque daí você faz uma apresentação bonita, aquela apresentação que o pessoal gosta de assistir. Durante a apresentação você também está sendo avaliado. O quanto você lê, o quanto você fica meio assim com o assunto, o quanto você tem a certeza daquilo que você está afirmando.
Então eles vão avaliar a sua apresentação num geral também. É óbvio que o que está escrito ali é uma coisa, mas a sua apresentação também é avaliada de uma forma geral. Para você chegar numa apresentação legal, eu aconselho que você apresente para você na frente do espelho ou para alguém algumas vezes antes de apresentar para a banca. Por quê? Normalmente eles estipulam um tempo que você não pode ultrapassar. E, pelo menos o meu TCC era para ser apresentado em 15 minutos. E a primeira vez que eu fui apresentar para mim, deu mais de 1 hora. Então, você tem que ver realmente o tempo que você está levando, porque daí dá para você adicionar informação ou então para você tirar algumas informações que não são tão necessárias assim para sua apresentação ficar legal. Bom, a próxima dica que eu tenho para dar para vocês é uma coisa que, se eu tivesse ouvido alguém falar isso para mim, eu teria ficado muito mais sossegado. Gente, fica tranquilo na hora de apresentar, porque esse assunto, pelo menos se você fez o seu TCC, é um assunto que você está dominando. É uma coisa que você vem trabalhando há muito tempo. Então você sabe do que você está falando, você está falando com propriedade daquilo. E nem sempre a sua banca avaliadora é uma banca que tem conhecimento específico daquilo que você está falando. Às vezes a sua banca avaliadora simplesmente já ouviu falar de alguma coisa ou outra que você está falando, mas não sabe exatamente do que se trata o que você está falando, entendeu? Tipo, às vezes você está falando de um assunto que não tinha uma banca mais apropriada para você no seu corpo docente, e essa banca não sabe lá grandes coisas do que você está falando. O problema disso é que eles vão te fazer um monte de perguntas. E aí você tem que responder assim com muita certeza do que você quer passar para eles. Por quê? Eles não têm tanto conhecimento assim do assunto. Então às vezes eles ficam curiosos mesmo. Não é para te ferrar, não é para te avaliar nem nada, é porque eles estão curiosos. Então se você falar aquilo com uma convicção, ok, tá tudo certo. Outra coisa também que eu queria deixar claro aqui é que, se eu fosse vocês, faria uma coisa que eu não pensei tanto assim. Na hora que eu fui apresentar, eles me fizeram umas perguntas que eu nunca imaginei que eles fariam. Porque as perguntas que eu já tinha pensado que eles pudessem fazer, eu já apresentei, eu já falei assim, dei um foco naquilo lá durante a minha apresentação. Então eles não tinham mais o que me perguntar, eles me perguntaram umas coisas muito básicas que nunca na minha cabeça ia passar que eles iriam me perguntar uma coisa daquelas pra eu concluir meu curso, sabe? Uma coisa tipo assim que eu aprendi no primeiro termo de faculdade. Então, eu aconselho vocês ou você deixa, não dá tanto foco assim pra coisa mais importante, pra eles te perguntarem essa coisa mais importante, você tá preparado pra aquilo, ou então que você estude e reestude muito o seu TCC. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que eu me senti na hora de apresentar o meu trabalho. Primeiramente, eu tava muito nervosa. Eu tava com medo de eles me pedirem para reapresentar o trabalho. Eu tava com medo de ter muito erro, porque quando você tem alguma coisa errada no seu trabalho, eles podem te devolver o seu trabalho e você consertar aquilo para você entregar o definitivo. Que o definitivo nem passa mais pela banca, se você for aprovado. Eu tava com medo de estar muita coisa errada, eu tava com medo de não dar tempo de consertar essas coisas, eu tava com medo de travar, de esquecer as coisas que eu ia falar, de esquecer as palavras que eu queria usar, etc. Então eu fiquei muito nervosa no dia antes, tipo, de um dia pro outro, não consegui dormir. Dei uma cochilada assim, umas 5 e pouco da manhã, mas eu acordei 6h30, porque minha apresentação era 7h30. Então eu tava muito nervosa e tal. Só que na hora que eu cheguei lá, eu vi a sala vazia. Só a minha banca lá, avaliadora. E eu comecei a ver o meu trabalho, deslanchou. Eu comecei a falar de um assunto que eu tinha muita propriedade, que eu tinha estudado, um assunto que eu tinha lido muito sobre, entendeu? E eu comecei a falar. Além do que, quando eu prestei atenção neles, eles não estavam prestando total atenção em mim, eles estavam lendo o meu trabalho. Então eu olhava pra eles estavam lendo o meu trabalho. Aí teve uma hora que eu até falei assim, né, professor? Aí ele olhou assim pra mim, aí eu falei, ele olhou assim pra mim, tipo, oi? O que você tá falando? E aí sim, eu deslanchei, eu falei tudo. Aí, inclusive, o meu computador, ele deu um pau na hora, e aí sumiu o PowerPoint lá. E eu não fiquei nervosa, eu simplesmente coloquei pra reiniciar, pra colocar tudo de novo, o negócio, e continuei falando de onde eu tava.
Então eu acho que foi muito bom por esse motivo. Assim, eu nunca tive tanto problema em apresentar, eu nunca fui tímida, só que eu prefiro apresentar pra mais pessoas, porque daí eu não preciso colocar foco em ninguém que tá me olhando. E o meu medo era esse, colocar o foco e estar minha banca assim, ó, me olhando, prestando atenção em cada palavra que eu dissesse. Então eu tava com medo disso. Só que não foi isso que aconteceu. Deu tudo certo, graças a Deus. E não é tão difícil assim se você for pensar. É mais a cabeça da gente que deixa difícil. Porque a gente fica com muito medo. Pensa, nossa, é agora ou nunca. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Que, né, como eu falei antes, se eu tivesse visto isso, ia ser muito útil pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!